Bom, um outro, mais alguns temas para a gente concluir aqui, né? Veio ao Brasil, na minha opinião, completamente enganado sobre o que ele estava fazendo no Brasil, o ex-presidente do Equador, Rafael Correa. Né? Ele foi convidado pelo PSOL, que ele deve pensar que é um partido da esquerda nacionalista. Ao mesmo tempo que eles convidaram o Rafael Correa, eles estavam criando uma alternativa contra, em oposição a governos do tipo do Rafael Correa, o que é muita cara de pau. E levaram o Rafael Correa na inauguração de um instituto que está sendo formado pelo IREE, ou seja, com a ajuda da Global Americans, que derrubou o Rafael Correa. Está querendo botar o Rafael Correa na cadeia. Veja o nível de loucura que é isso daí. Bom, o Rafael Correa deu uma entrevista na Folha de São Paulo. Devem ter falado para ele que a grande entrevista a ser dada seria na Folha de São Paulo, porque, lógico, você tem que levantar, né, a bola da Folha de São Paulo. E aí ele falou que se colocou contra a política do identitarismo, com posições que não necessariamente nós vamos concordar. Por exemplo, ele se opôs ao direito de aborto, né? Mas tudo bem. Aí os identitários saíram a campo para acusar o Rafael Correa de ser LGBT-fóbico, transfóbico, de discurso de ódio. Quer dizer, o cidadão é ex-presidente da República do Equador. Dá a opinião dele de que, embora esses movimentos sejam importantes, né, ele pensa, né, é visível na entrevista que o Rafael Correa pensa que o movimento identitário é realmente um movimento de luta das mulheres e dos negros, que não é. Mas ele ao que tudo indica, não conhece bem. Ele falou que a primazia da luta tem que ser o combate à fome, etc. E tal. Coisa, vamos falar que é verdade, elementar, né? Elementaríssima. Até porque, né, se você tem um movimento para defender mulheres e negros, o problema do combate, da luta contra a exploração, né, da população latino-americana e tudo mais, é um problema central nessa luta também. Mais importante do que aparecer na Globo seria que as mulheres brasileiras tivessem condições dignas de existência. Nós temos milhões delas aí no Bolsa Família. Isso é 1 trilhão de vezes mais importante do que qualquer reivindicação identitária. Do aborto, nem vou chamar atenção para o cinismo, porque o pessoal não defende de fato. Esses identitários, eles não têm uma campanha em favor da legalização do aborto. Né? Nós acabamos de ter o 8 de março e ninguém falou nada do aborto. Eles ficam quietos, porque isso daí não é uma política simpática para a burguesia. Quer dizer, se você ao fazer uma consideração sobre o problema do identitarismo, da importância maior, menor, você é acusado de discurso de ódio, imagine só o que não... Se deixar esse pessoal solto aí, né, livre e solto, imagine o que eles não vão fazer, né? Isso aí se combina com um problema também que apareceu essa semana, muito grave, né? Da lei que está sendo apresentada pelo Ministério da Justiça do governo Lula sobre a regulamentação das redes sociais. Tá? Não vou fazer aqui uma análise detalhada da lei, mas queria chamar a atenção sobre algumas coisas. Né? A lei, por exemplo, diz o seguinte: proíbe a publicidade de peças que neguem fatos históricos violentos bem documentados. O que é isso? Agora, a história da humanidade virou um dogma.
tudo bem. Quando determinados setores aí, né, falam que na Alemanha nazista não existiu, né, o genocídio contra os judeus, é uma barbaridade de falar isso daí. Mas esse não é o único caso de fato histórico violento bem documentado. Há muita coisa controversa, né? Há muita coisa por aí que você não sabe nem quais são as consequências. Por exemplo, os identitários dizem que a nação brasileira é uma sequência de massacres da população indígena que existia aqui anteriormente. Você pode discutir esse problema? Ou é um fato histórico bem documentado que você não pode falar nada a respeito dele, um dogma? Pois se o dogma, que é uma coisa religiosa, né, é uma coisa típica da Igreja Católica, que é uma coisa que você não pode contestar, na Igreja Católica até fazia sentido, né, porque é uma igreja, a igreja considera que o Papa é a voz de Deus sobre a terra, então ele que diz o que é verdade e o que não é verdade. Pelo menos tem um sentido, né? O Papa diz se é verdade ou não é verdade. Aí você chega lá e fala o seguinte: não, eu não acredito que Maria fosse virgem quando engravidou de Jesus Cristo e nem que o Espírito Santo que fez isso daí. Você está contra o dogma. Quem que decide? O Papa. Pelo menos você entrou na igreja, você sabe que é o Papa que decide. Agora, nessa sociedade que a gente vive, quem que é o Papa? A quem vai caber decidir se o fato histórico é bem documentado ou mal documentado? Depois, o que é bem documentado? E o que são fatos históricos violentos também? O que você vai poder discutir e criticar e o que você não vai poder discutir e criticar nesse nível de generalidade aqui? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. A posição marxista sobre a Segunda Guerra Mundial é que é uma guerra entre dois blocos imperialistas. E se o juiz decidir que você não pode falar isso porque, na verdade, foi uma guerra contra o fascismo e a favor da democracia? Também é um fato histórico violento bem documentado. Eu não sei exatamente por que o Lula aceita esse tipo de coisa, mas isso daqui é uma monstruosidade. É uma monstruosidade que vai acabar, né, se voltando contra o PT. Por exemplo, outra coisa, proíbe publicidade contra a ordem democrática. O que é ser contra a ordem democrática? Nós, historicamente, temos a posição de que o STF não deveria existir. Fomos enquadrados no inquérito do STF, do próprio STF, né? O STF seria vítima e também juiz do nosso caso. Fomos enquadrados pelo próprio STF como sendo um ataque à ordem democrática. Se você propor uma mudança institucional é um ataque à ordem democrática, então a tal ordem democrática, que ninguém sabe direito o que é, se transforma também num dogma. Daí para uma ditadura é um pulinho desse tamanho. Daqui a pouco você não pode nem criticar o regime político brasileiro, que de democrático tem muito pouca coisa. Né? Eu acho, por exemplo, que o STF faz parte da ordem antidemocrática. E aí? Como é que fica? Você vai poder discutir ou não vai poder discutir? Quer dizer, está se criando aqui uma legislação que vai dar lugar a um tribunal ideológico. Já tem um monte, né? Se você falar determinadas coisas que ninguém sabe também o que é, você pode ser incluído nas fictícias leis da homofobia, da transfobia, da misoginia, do racismo. Tudo lei de
tipicamente ideológicas. Aí nós temos o tal discurso do ódio, que significa que você não pode falar senão do amor. Você teria que ir na rede social e falar: eu amo todo mundo, Bolsonaro é lindo. Se você falar, por exemplo, que uma milícia fascista tem que ser enfrentada, né, com os mesmos recursos que eles usam, que são o recurso da violência, é discurso de ódio ou não? Na minha opinião, é discurso de ódio, mas você não pode falar isso daí? É um discurso que reflete um ódio contra o fascismo. A lei vai fazer distinção? Discurso de ódio contra a direita é permitido? Isso daqui é extremamente perigoso, né? Eu acho que nesse terreno aí o governo Lula está mexendo com fogo e vai acabar se queimando. Bom, um comentário